Nesta segunda série de vídeos, vamos estabelecer os princípios que vão nos permitir, ao final, desenvolver balanços térmicos para os processos siderúrgicos. O desenvolvimento dos balanços térmicos é baseado na primeira lei da termodinâmica. Esta lei estabelece o princípio de conservação de energia. Na termodinâmica, estamos particularmente interessados na energia térmica. Nesses processos, a energia térmica é usualmente calculada através de uma função termodinâmica denominada entalpia. A entalpia, em transformações a pressão constante, ela se iguala ao calor envolvido nessas transformações. Mesmo em situações onde a pressão sofre variação, a entalpia pode ser utilizada com esta finalidade. Temos basicamente 4 tipos de entalpias. A entalpia de aquecimento, que está vinculada à energia associada à variação de temperatura de uma substância, quando sua temperatura é elevada de um determinado valor inicial até um final. A entalpia de mudança de fase, que está associada a uma transformação que ocorre em temperatura constante, mas envolve a mudança de fase da substância. Por exemplo, no caso da água, a fusão da água, transformação de gelo para água no estado líquido, eventualmente a vaporização da água, ou em sistemas mais voltados para a metalurgia, fusão do ferro, fusão de algum óxido que está presente na escória. É importante salientar que a entalpia da mudança de fase está associada exclusivamente a esta mudança, não tem nenhum vínculo com variação de temperatura. A outra forma de entalpia é a entalpia associada à ocorrência de reações químicas. De um modo geral, as reações químicas, quando ocorrem, elas geram ou consomem calor durante o seu desenvolvimento. E a quarta forma de entalpia é a entalpia de dissolução. Essa entalpia está associada a um processo também a temperatura constante, em que se faz um processo de dissolução de uma substância em outra, formando uma solução. A característica deste processo é que, inicialmente, nós temos 2 substâncias separadas, essas substâncias são misturadas, mas não basta misturar, essas substâncias são perfeitamente dissolvidas uma na outra e, após esse processo de dissolução, não consegue-se mais identificar cada um dos componentes dessa solução. A seguir, veremos como podemos determinar cada uma dessas formas de entalpia. A determinação dessas formas é essencial para que futuramente possamos desenvolver os balanços térmicos. Vamos seguir exatamente a sequência que foi apresentada no slide anterior. Inicialmente, a entalpia de aquecimento. Para determinarmos a entalpia de aquecimento de uma dada substância, precisamos de um valor de uma propriedade física dessa substância, que é o calor específico. No caso da entalpia, é o calor específico à pressão constante, usualmente designado pela letra C com o índice P. Na literatura, encontramos que, para a maioria das substâncias, o calor específico depende da temperatura, e esta dependência pode ser designada ou especificada através dessa equação, onde A, B e C são constantes específicas para cada substância, T é a temperatura absoluta em Kelvin, e então o calor específico é determinado através da soma dessas 3 contribuições, o A mais 2B vezes 10 a menos 3, T, menos C vezes 10 a 5 sobre temperatura ao quadrado. Calor específico especificado em termos de caloria por mol por Kelvin. Caso seja necessário transformar para unidades do Sistema Internacional, corresponderia a joule por mol por Kelvin, basta multiplicar esse valor obtido em caloria pela constante de transformação 4,184 e teremos o valor especificado em joule por mol por Kelvin. Esses valores das constantes, eles são usualmente tabelados em um dos recursos que temos, uma das fontes de informação desses valores é o dado termodinâmico, são os dados termodinâmicos para metalurgistas. A entalpia de aquecimento está sempre associada a uma variação de temperatura e, para tal, precisamos de especificar uma temperatura inicial e uma temperatura final do aquecimento. Neste caso, é comum usar como referência geral, como se fosse o nível do mar para a entalpia, o valor de temperatura de 298 Kelvin.
Então, as entalpias de aquecimento vão ser, nesse vídeo, usualmente designadas pela essa representação HT menos H298, onde 298 representa a temperatura inicial e T representa a temperatura final. Como o calor específico depende da temperatura, a entalpia de aquecimento pode ser determinada através desta equação, onde será feita a integração da expressão do calor específico em função da temperatura do limite inferior de 298 até a temperatura final desejada. Para obtermos uma equação geral que permita calcular a entalpia de aquecimento, nós podemos substituir a expressão do slide anterior designando a variação do Cp com a temperatura e proceder à integração. Então, o termo que anteriormente era só A, integrado a dt, vai ser A vezes T. O termo que era 2B vezes 10 a menos 3T, integrando T dt, temos T ao quadrado sobre 2, cancela com 2 que havia na expressão do calor específico. E o terceiro termo, que era C menos C vezes 10 a 5 sobre T ao quadrado, procedendo à integração, nós obtemos essa parcela, mais C vezes 10 a 5 sobre T. O valor da integral substituído no limite inferior, correspondente à temperatura de 298, vai ser uma constante que vai ser indicada pela letra D, que representa, então, o somatório dessas três parcelas que estão representadas aqui. Como resultado deste processo de integração, temos a equação geral que nos permite calcular a variação de entalpia de aquecimento a partir de temperatura inicial de 298 até uma temperatura final T. A expressão, então, está representada aqui e o resultado desta aplicação desta equação fornecerá a entalpia em caloria por mol. É importante salientar que, neste caso, as parcelas de A, B e C são específicas do calor específico, o D é proveniente da constante de integração aplicada aqui no limite inferior. Neste caso aqui, esta expressão corresponde apenas à variação de temperatura. Não há nenhum outro tipo de transformação associado a esta equação que é apresentada aqui. Neste slide é apresentada uma tabela com os valores de A, B, C e D para diferentes substâncias. Esses valores foram obtidos, essa tabela foi extraída do livro Dados Termodinâmicos para Metalurgistas. Nós temos aqui na primeira coluna o composto ou o elemento, nesse caso aqui, por exemplo, o CO, as constantes para o CO. O A corresponde a 6,79, o B 0,49, o C 0,11 e o D, a constante de integração obtida a partir da integral avaliada no limite de 298, corresponde a menos 2,105. Como já foi mencionado anteriormente, todos esses valores são utilizando a caloria como unidade para avaliação de energia. Esta coluna referente aos limites de validade especificam a faixa de temperatura T final, onde essas equações vão ser válidas. Usualmente, o limite superior está associado ao limite até o qual o calor específico foi avaliado. Em outros casos, como veremos a seguir, esse limite superior vai corresponder a alguma eventual mudança de fase que ocorre, e normalmente, quando ocorre uma mudança de fase, os valores da constante A, B e C relativas ao calor específico, elas sofrem alteração nos seus valores. Uma outra forma de entalpia é aquela associada a uma mudança de fase. Neste caso, a temperatura permanece constante e a substância sofre uma transformação, por exemplo, na fusão, ela passa do estado sólido para líquido, na vaporização do estado líquido para o gasoso, e há também, são relevantes nas áreas metalúrgicas, em particular na siderurgia, as mudanças de estrutura cristalina. O ferro, por exemplo, no estado sólido, ele apresenta diferentes estruturas cristalinas e a transformação de uma fase cristalina para outra também está associada a alguma variação de entalpia. Esses valores correspondentes a cada uma dessas mudanças de fase também são obtidos através de tabelas. Uma das fontes de informação são uma vez os dados termodinâmicos para metalurgistas. Este slide apresenta uma página do livro Dados Termodinâmicos para Metalurgistas, onde na
primeira coluna temos a especificação das substâncias e nas colunas finais à direita nós temos as temperaturas e as respectivas entalpias de mudança de fase. Pegando, por exemplo, o caso do alumínio, nós temos que o alumínio, a temperatura de fusão dele é de 660 centígrados, temperatura de ebulição dele 2.450 centígrados e as respectivas entalpias de mudança de fase especificadas em quilocalorias por mol, 2,54, 69,5. É importante salientar e prestar atenção que nessas tabelas a temperatura está especificada em centígrado e as entalpias em quilocalorias por mol. Essas tabelas semelhantes a essas são encontradas ao longo do livro Dados Termodinâmicos para Metalurgistas, contendo os valores de temperaturas e entalpias de mudança de fase. Tem também colunas associadas a mudanças de estrutura cristalina, designada aqui pela letra T, e, em alguns casos, informações também relativas a temperaturas e entalpias para transformação de sublimação. Em muitas situações práticas de interesse para nós, queremos determinar a entalpia de aquecimento de uma substância, mas a temperatura final que ela se encontra pode ser superior à temperatura de fusão dela. Então, neste caso, o que se deve proceder para determinar o valor de entalpia de aquecimento é fazer um somatório de contribuições. A primeira parcela que está designada aqui seria a parcela relativa ao aquecimento da substância no estado sólido. Vamos imaginar que TF represente a temperatura de fusão dessa substância especificada em Kelvin. Então, a primeira parte corresponderia à determinação da entalpia de aquecimento da substância de 298 até a temperatura de mudança de fase. Posteriormente, acrescentamos a esse valor a entalpia associada à mudança de fase, que foi apresentada no slide anterior, e finalmente integramos a parcela associada ao aquecimento do material no estado líquido. Essa integral é feita da temperatura de fusão até a temperatura final a ser alcançada, mas agora é feita a integração do calor específico do líquido. É importante observar que esses calores específicos eles normalmente variam, não são diferentes o calor específico do sólido e líquido, e precisamos de conhecer ambos para poder fazermos essa determinação. A expressão final, mais uma vez, ela vai ser obtida na forma de AT mais B vezes 10 a menos 3T ao quadrado mais C vezes 10 a 5 sobre T. Esse conjunto de termos aqui, ele vai estar associado a essa última integral, que tem como limite superior a temperatura. Então, agora os valores de A, B e C são correspondentes ao calor específico do líquido. Ao passo que o D, agora, ele vai incorporar essa primeira parcela, que é uma constante, a entalpia de mudança de fase, mais o resultado dessa integral avaliada na temperatura de fusão. Como o valor aqui de temperatura de fusão é um valor bem definido, nós estamos tratando aqui de entalpias de aquecimento, de mudanças de fase para substâncias puras que apresentam um valor de temperatura de fusão e de vaporização bem definido. Então, a expressão final agora é semelhante àquela que vimos anteriormente, entretanto, o significado do D muda um pouco. Ele agora vai contemplar essas três contribuições, a da integral do sólido, a entalpia de mudança de fase e mais o termo associado à última integral avaliado no limite inferior dela, que é determinada com esse sinal menos aqui. Para a aplicação dos conceitos que foram vistos anteriormente, é proposto o seguinte exemplo. Conhecendo os calores específicos do alumínio sólido e líquido, a temperatura e a entalpia de fusão, é solicitado que nós obtenhamos uma expressão para a entalpia de aquecimento do alumínio com validade a partir da temperatura em que o alumínio está líquido. Então, a expressão para o calor específico do alumínio sólido está aqui, é uma expressão linear, neste caso o valor da constante C é nulo, 4,94 mais 2,96 vezes 10 a menos 3T. O calor específico do alumínio líquido é constante, igual a 7 calorias por mol por Kelvin. A temperatura de fusão do alumínio, 932 Kelvin. E o ΔH de fusão do alumínio correspondente a 2.540 calorias por mol. Sugiro que vocês pausem o vídeo e procurem resolver esse exemplo e depois conferir com a solução que será apresentada nos slides subsequentes.
Então, utilizando a equação que foi proposta anteriormente, nós temos a expressão para a entalpia de aquecimento de 298 até T. Vamos aplicar isso para o alumínio. Então, utilizaremos o calor específico do alumínio sólido nessa primeira integral, o seu ΔH de fusão e a terceira parcela vindo da integral do calor específico do alumínio líquido, da sua temperatura de fusão até o T final. Então, procedendo a essa integral, a gente observa que aqui os limites estão bem definidos, então isso vai gerar um valor numérico que será somado à entalpia de fusão do alumínio e somado a essa terceira contribuição, onde será feita a integral do calor específico do líquido, dt, de 932 até T. É interessante observar que na tabela anterior a temperatura de fusão do alumínio estava em 660 centígrados, que corresponderia a 933 Kelvin, e aqui está sendo usado o valor de 932. A razão disso é que há uma certa diferença entre valores que estão presentes nos dados termodinâmicos, uma vez que eles foram extraídos de fontes diferentes. Nada de muito relevante para afetar os resultados finais. Então, procedendo a essa integral, a primeira parcela resulta num valor de 4.286 calorias por mol, que é somado ao valor de 2.540, que corresponde à entalpia de fusão do alumínio, e o resultado da última integral, integral de 7dt dá 7t, e integral limite inferior 7 vezes 932 com sinal menos. O resultado é uma equação linear. Vocês notem que o termo em t corresponde ao valor da constante A do calor específico do alumínio, e o 302, que corresponderia ao valor de d, ele agora incorpora as contribuições da primeira integral da entalpia de fusão e do limite inferior da terceira integral. O limite de validade desta equação aqui vai desde a temperatura de fusão do alumínio até a temperatura em que o calor específico do alumínio líquido foi determinado, ou então até a temperatura de ebulição do alumínio. Essa expressão não pode ser usada quando a temperatura final for inferior à temperatura de fusão, nem superior à temperatura de ebulição do alumínio. Aqui nós vemos a página do dado termodinâmico, onde nós temos a expressão ou as expressões para entalpia de aquecimento ao longo das diferentes faixas de temperatura, a expressão válida até a temperatura de fusão, 932, e a expressão válida para a temperatura de 932 até 2700 Kelvin, que corresponde aproximadamente à equação que determinamos, 7T, aqui é mais 330, aqui mais 302, essa diferença está associada às fontes que são utilizadas para a determinação das entalpias de fusão. Esse valor, apesar de aparentemente dar a ideia de que é uma diferença significativa, logicamente essa expressão só vale acima de 932 Kelvin, então essa parcela aqui seria no mínimo alguma coisa da ordem de 7.000, 7.000 mais 300 ou 7.000 mais 330, a diferença percentual é bastante pequena. Então, podemos utilizar com confiança os valores que constam nas tabelas que estão apresentadas no dado termodinâmico e entender como elas foram obtidas e as justificativas para esses limites de validade que são apresentados aqui. Nesse slide é ilustrada a montagem de equações para entalpia de aquecimento, agora envolvendo transformações desde o sólido até o gás. Escolhi aqui o elemento magnésio, esses valores correspondentes aos calores específicos dele foram obtidos nos dados termodinâmicos para metalurgistas, temos os valores de A, B e C, as entalpias de mudança de fase, 2.100 e 30.500 calorias por mol, correspondente à fusão e vaporização, respectivamente, e as temperaturas de fusão, 923, vaporização, 1.378 Kelvin. É importante salientar que a temperatura de ebulição do magnésio para um metal é relativamente baixa, da ordem de 1.100 centígrados. Então, procedendo àquelas diferentes integrais, no caso, para incorporar o efeito da vaporização, são acrescentadas mais duas parcelas. A integral do líquido é feita até a temperatura de ebulição, é somada, então, a entalpia de vaporização e, finalmente, a integral do calor específico do gás, da temperatura de ebulição até uma temperatura final T. Então, temos a expressão com validade para o sólido, que vai até a temperatura de fusão do magnésio,
valor de A 4,97, B 1,52, C menos 0,04, corresponde exatamente ao calor específico, as constantes do calor específico do magnésio sólido, e o termo da integral, menos 1.603,5. Para o líquido, T final com validade entre 923 a 1.378, respectivamente, temperatura de fusão e de ebulição, constante A 7,8, calor específico do alumínio líquido, e a constante agora que vai incorporar as integrais do sólido, mais a entalpia de fusão e mais a integral do Cp do líquido no limite inferior, em torno de menos 825 calorias por mol. E, finalmente, a equação válida para o gás, 1.378 até 2.000, que é até onde foi determinado o calor específico do magnésio gasoso, que é 4,97, e a equação, então, constante A, 4,97, correspondendo ao calor específico do gás, B e C iguais a zero, e o D, que agora incorpora todas as etapas daquelas integrais, integral dentro do campo do sólido, entalpia de fusão, integral do líquido, entalpia de vaporização e o limite inferior da integral correspondente ao Cp do gás, resultam nesse valor de 33.574,74 calorias por mol. Comparando essas expressões que foram determinadas com as que constam nos dados termodinâmicos, nós podemos ver que a concordância é bastante boa, né? No caso anterior, essa constante era próxima de 1.604 e a constante D para a validade do líquido em torno de 780. É interessante salientar que, nesse caso, tem uma expressão para o magnésio gasoso, válida de 298 até 3.500. Essa expressão não tem muita relevância para nós, porque ela já parte do magnésio gasoso desde a temperatura ambiente. Ela não inclui valores associados às mudanças de fase que ocorrem nesse caminho. Ela já parte da temperatura ambiente com magnésio gasoso. Isso não é uma situação usual nos nossos sistemas metalúrgicos e não tem muita relevância para nós. Ao contrário dessas duas aqui, que têm importância, porque usualmente nós vamos encontrar ou processar o magnésio nesses estados, nos processos que são utilizados na sua produção. Aquele conjunto de equações que foram vistos nos slides anteriores podem ser representados graficamente, onde aqui na ordenada nós temos a entalpia de aquecimento do magnésio, na abscissa a temperatura em Kelvin. Então, inicialmente, nós temos a temperatura, a variação de entalpia para temperaturas até a temperatura de mudança de fase, que a primeira mudança é de fusão. Esse pequeno degrau aqui, a altura dele corresponde exatamente à entalpia de fusão. Posteriormente, é aquecido o líquido. Na temperatura de ebulição, nós temos esse degrau mais elevado, que corresponde à entalpia de ebulição ou de vaporização do magnésio, e posteriormente o aquecimento do magnésio no estado gasoso. Caso queiramos determinar a entalpia de aquecimento do magnésio para uma faixa de temperatura qualquer, o primeiro passo seria identificar em qual campo que nós estamos para a temperatura final. Se, por exemplo, o campo quisermos determinar essa entalpia até 1100, nessa temperatura o magnésio puro estará no estado líquido e a entalpia de aquecimento pode ser obtida diretamente usando aquela equação que foi vista no campo de validade do líquido e obteríamos um valor da ordem de 10.000 calorias para cada mol de magnésio. Nesse slide nós temos as expressões para a entalpia de aquecimento do ferro e de seus óxidos. Aqui em azul claro nós temos para o ferro atômico, né? Sólido alfa, beta, gama e delta. Aqui na época que o dado termodinâmico foi desenvolvido, não era tão fácil digitar letras gregas, então a opção foi usar caracteres comuns do nosso alfabeto latino para designar as diferentes fases. Então, SA é sólido alfa, beta, gama, delta e aqui para o líquido. Aqui estão as respectivas faixas de validade, as constantes a serem empregadas para determinar as entalpias de aquecimento em todas essas fases. Aqui na parte de baixo nós temos as respectivas entalpias para as diferentes formas em que o ferro se encontra em termos de óxidos. Aqui a wustita, o Fe2O3 e o Fe3O4, que também têm estruturas cristalinas diferentes, e nós podemos então utilizar essas equações para determinar as entalpias de aquecimento.
Mais uma vez, nós temos algumas expressões aqui que não serão muito relevantes para nós. Já tem uma para o ferro sólido gama desde 298, outra para o gás a partir de 1600. Essas equações elas não contemplam as transformações de fase que ocorrem, então as que estão em azul claro serão as expressões que nós utilizaremos nos balanços e nos exemplos que serão tratados a seguir. Graficamente, nós podemos representar aquela série de equações que foram vistas no slide anterior, entalpia de aquecimento plotada em função das temperaturas, e aqui nós vemos as diferentes etapas ao longo do aquecimento do ferro. A faixa inicial de ferro alfa, com as suas respectivas constantes. Esse pequeno degrau corresponde à entalpia de transformação do ferro alfa para beta. Dentro do campo de validade do beta, as constantes a serem empregadas estão listadas aqui. Pequeno degrau correspondente à mudança de fase cristalina beta para gama. Posteriormente, aquecimento da fase gama. Um outro degrau correspondente à passagem de ferro gama para ferro delta. Nessa fase de ferro delta, as constantes A, B, C e D são essas. E, finalmente, a entalpia de fusão do ferro, que é um valor bem mais elevado que as entalpias de transformação de fase cristalina. E, a partir dessa temperatura, que é a temperatura de fusão do ferro, estamos com o ferro no estado líquido e vamos utilizar esse conjunto de equações que estão aqui. É importante destacar que, caso queiramos determinar qual é a entalpia de aquecimento do ferro de 298 a 1900, nós não precisamos usar essas equações. Essa equação final aqui já contempla todas as entalpias de aquecimento ao longo do caminho, e aí basta substituir o valor de temperatura nesta equação. Corresponderia usar 9,77 vezes 1900, mais 0,2 vezes 10 a menos 3 vezes 1900 ao quadrado, menos 670. E aí obteríamos um valor da ordem de 20.000 calorias por mol, ou 20 quilocalorias por mol. Para aplicarmos os conceitos que foram vistos até agora, é proposto um exemplo onde nos é solicitado determinar a quantidade de energia que deve ser fornecida a 1 tonelada de sucata de aço, vai ser considerada como ferro puro, para aquecê-la de 600 até 1900 Kelvin. É solicitado que forneçamos a resposta em kWh. 1 kWh corresponde a 860 quilocalorias. Sugiro que neste momento vocês pausem o vídeo, procurem resolver esse exemplo e comparem com a solução que será apresentada nos slides a seguir. Como primeiro passo, então, determinaremos inicialmente o número de mols de ferro que está contido em 1 tonelada. Esse valor pode ser obtido através dessa expressão. 10 a 6 é o número de mols, é a massa de ferro em grama, dividido pelo peso atômico do ferro, então o número de mols obtido 17.905. Aqui nesse caso, nosso ponto inicial de aquecimento não é mais 298 e sim 600 Kelvin. Não há no dado termodinâmico expressão para aquecimento de 600 até 1900. O que podemos fazer para utilizarmos as equações que já estão prontas nos dados termodinâmicos é desenvolver essa expressão que está aqui e dividi-la em duas parcelas. Uma vai contabilizar o aquecimento de 298 até 1900 e dessa parcela nós vamos abater o valor do aquecimento de 298 até 600. Isso pode ser feito porque a entalpia é uma função de estado e o que importa para cálculo das entalpias é simplesmente o estado inicial e o final, que nesse caso estão sendo respeitados. Então, para calcular a parcela de aquecimento de 298 a 1900, nessa faixa de temperatura, a equação pertinente é essa que está representada aqui, 9,77 vezes 1900, constante B é 0,2, então é 0,2 vezes 10 a menos 3, 1900 ao quadrado, menos 670, valor obtido 18.615 calorias por mol. O valor para aquecimento de até 600 é uma outra equação válida para o campo de ferro alfa, substituindo aqui os valores das constantes A, B, C e D e da temperatura, nós obtemos o valor de 2.046,4 calorias por mol. A diferença, então, vai nos fornecer a entalpia para aquecimento de 600 até 1900,
que corresponde ao valor de 16.568,6 calorias por mol. Para encerrar o exemplo, basta agora que multipliquemos este valor pelo número de mols de ferro presente, 17.905. O valor obtido, então, é de cerca de 296.662,5 quilocalorias, o que corresponde a 345 kWh.